É o seguinte, o Cauê Furquim, de 16 anos, uma das joias das categorias de base do Corinthians, vinha inclusive sendo relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro pelo técnico Dorival Júnior, para dois, se eu não me engano, Ceará e Fortaleza. No meio de tantas dificuldades de ataque, né, que o Dorival sofreu nos últimos tempos, ele acabou recorrendo, né, às categorias de base, o Salve, Kaique, o corintiano, Benegão. beleza? Hoje nós vamos ver aqui um pouco do Chico Garcia falando do Cauê Furquim, que foi para o Bahia, né? O Bahia acabou comprando ele. E vamos ver aqui um pouco da dupla inédita também que ele falou. Mas antes de começar, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Cal. Já se inscreva-se no canal, fechou? E o Bora lá. próprio Cauê Furquim. Só que o que aconteceu? Simplesmente o Bahia pagou a multa rescisória e está levando o menino para jogar lá no clube baiano. O moleque A questão foi pro Bahia. O Corinthians ele ainda pertence às categorias de base. Ele estava para assinar o seu primeiro contrato profissional. Até não sei se já não tinha assinado, né? Mas ainda pertencia à base e aí faz aquela transição, né? Base profissional, base profissional. E, obviamente, o profissional do Corinthians estava negociando com o atleta, família, empresários, para aumentar o seu salário, para poder aumentar a multa rescisória. Ele tinha uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros para o mercado externo. Só que tem um problema. Nessa idade, 16 anos, para o mercado interno, essa multa, por lei, ela não pode ser 2.000 vezes maior do que os vencimentos dele. Então, essa multa, ela estagnou, ela bateu através do salário dele de 7 mil reais, porque é um menino de 16 anos, né? Que tá, ok, já foi relacionado por profissional, e aí você já tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, 7 mil reais era o salário dele e o clube ainda não havia conseguido aumentar. 2.000 vezes esse salário, a multa chegou em 14 milhões de reais. O Bahia simplesmente veio e pagou essa multa rescisória. E pegou, né? E está levando o Cauê Furquim. Honestamente, eu não vejo como um aliciamento, e aqui não tenho base jurídica para isso, e não sei também mais bastidores do negócio, mas me parece que o clube cumpriu a lei. O clube viu uma brecha, e aí, claro, o Corinthians tem todo o direito de reclamar por entender que houve uma, digamos assim, pelo menos uma não cordialidade, né, entre os clubes. Porque se você vai fazer isso, comunica, conversa, mas foi uma questão meramente, né, financeira, econômica e, enfim, de dizer, peraí, a multa dele é tanto, então vou pagar e vou levar, porque está previsto em lei. Claro que isso é muito frio, né? Você atuar dessa maneira numa relação cordial. Mas que se normalmente o Bahia avisasse, o Corinthians nesse não ia tipo de deixar negócio. levar um Não foi o caso. O Corinthians ficou bravo, hein? Ficou bravo. Inclusive emitiu uma nota dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Já começa a mágoa no primeiro parágrafo, né? Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim. Aí azedou. Formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. E é aqui que mora o X da questão. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Resumindo, o Corinthians está acusando o Grupo City de usar o Bahia como um intermediador para que ele chegue até algum clube do Grupo City
Pode ser o Manchester City, mas pode ser outros clubes que o Grupo City tem mundo afora. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Grupo. Rompeu. Então, assim, a relação não existe mais. Pelo Corinthians entender que houve um aliciamento imoral e ilícito, repito. Não tenho base jurídica, até onde eu sei pelas informações do Bahia cumpriu a lei, mas é óbvio que nas relações entre os clubes não é a melhor maneira de você conduzir as coisas. O fato é que Cauê Furquim, diante até de uma necessidade que o Dorival tinha, né, de atacantes, de usar a base, tá indo jogar no Bahia aos 16 anos por 14 milhões de reais. No futebol isso não é nada. Se vingar, puxa vida, isso vai dar muito pano pra manga. Vamos lá, gente. Vamos falar de uma dupla de ataque inédita que pode rolar no jogo contra o Bahia. E olha o que é ironia, né? Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Imagina a relação, né, entre os dirigentes dos clubes nessa partida, provavelmente numa noite fria paulistana lá nos Alpes de Itaquera, porque lá faz um frio, hein? Mas a dupla de ataque, ela pode ser formada por Kaique e Guinegão. É uma informação da Rádio Tatiaia, de que Guinegão. O Dorival Júnior treinou com essa formação, colocando o Thales Magno no banco de reservas. Por quê? Porque o Yuri tá fora, vocês sabem, provavelmente por uns 2 a 3 meses. O Memphis Depay ainda segue fora, mais umas 3 semanas pelo menos. O Carrilho não volta esse ano e a gente nem conta ele mais como um atacante. O Héctor Hernandes não vem sendo aproveitado, não faz mais parte dos planos. E o Romero tá suspenso. Que loucura. Não tem ataque para botar em campo. Pelo menos o restante da equipe segue igual, com exceção do Carrilho, né? Então você tem Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu nas laterais, André Ramalho e Kaká, e Gustavo Henrique na defesa, Ranieri, Martinez, Bidon, provavelmente com o Rodrigo Garro, e no ataque, Kaique e Guinegão. É o Corinthians tendo que apelar para a base. O Vitinho foi contratado, talvez seja relacionado, mas não dá nem para contar com isso, porque ele recém chegou, ficou 2 meses e meio sem jogar. Ele mesmo disse que, né, foi muito cauteloso sobre... ele quer jogar o quanto antes, mas não sabe bem, chegou agora, tá se ambientando, então não dá pra contar. Mas vamos lá, né? Daqui a pouco o cara treinou muito bem durante a semana, tá super bem fisicamente, vai pro banco. Não esperaria por coloca isso. No banco, e não qualquer tem, coisa, coloca ele pra correr um pouquinho. Acho até que o Dorival deveria relacionar pelo menos o Héctor Hernandes, porque, pô, tão fora dos planos assim, não tem outro, cara. Emprestou o Pedro Raul pro Ceará e o cara tá lá fazendo gol pra caramba. Então, assim, o Corinthians não tem... e não pode contratar por conta do transfer ban. Então, a solução estará na base. Mas será que a base vai ser a solução? Eu não sei, mas nesse momento... É bom dar uma oportunidade pra base, né, velho? Guinegão e Kaique, a dupla de ataque. Também. Vocês gostam? Eu acho que uma resposta melhor do que a do Thales Magno, eles podem dar. Vocês não concordam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Bom, vamos ver aí, né? Tomara que o Corinthians vença do Bahia. Fechou? Inscreva-se no canal. Eu vou ficar igual o Chico agora.